Estúdio A. Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital System Películas, KNN Idiomas, Francar Motos, Berwanger Contabilidade, UCEF, Central Tintas, Anamar Calçados, Intersul Estofados, Mods Informática e Segurança, Colchões Ortobon, Agile, administradora de obras, Marielle Imóveis, Metalúrgica Industrial Agromac, Helio Telecom e Thiago Mecânica Diesel. Muito boa noite, você ligado nos canais da SA-TV. Esta é mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta segunda-feira, hoje 16 de agosto de 2021. Agora são 20 horas 3 minutinhos, estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da SA-TV, nos altos do Jardim Bela Vista, aqui em Itapiranga. O nosso convidado, Henrique Drebel, já está aqui comigo. Daqui a pouco a gente vai conversar bastante, contar bastante história, algumas histórias até nós estávamos juntos, né, Henrique? Exatamente. Eu acho que alguma parte nós temos que contar para o grande público daquelas viagens aí fazendo música pelo Brasil. Então você que está no Facebook, aproveita, compartilha esse programa para mais e mais pessoas, seus amigos, familiares, curtirem e escutarem um pouco das histórias aqui do maestro Henrique. E também você que está no YouTube, olhando na telona, aproveita, tira um minutinho lá para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, marcar as notificações, para você ficar muito bem informado do início de todos os nossos programas aqui na SA-TV. Nós vamos a um rápido recadinho da Intersul Estofados e já voltamos com a entrevista com o Henrique Drebel. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Muito bem, você, amigo na Intersul Estofados aqui em Laranjeira, fale com Aleluia, faça sempre um ótimo negócio. Muito bem, então, Henrique Drebel, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar nessa segunda-feira, saindo do conforto do seu lar em plena segunda-noite para vir conversar um pouco com a gente, contar um pouquinho dessa tua história na vida e também dentro da música. Boa noite, Henrique. Boa noite, Gustavo, boa noite a todo mundo que nos acompanha aí através do canal da SA-TV. Com certeza é um imenso prazer estar aqui, Gustavo, a gente fica honrado em estar nesse programa aqui, tamanha repercussão, contando um pouco da minha vida, da minha história, né? Que apesar de ser um pouco curta ainda, né? A gente estava conversando hoje de tarde, mas a gente já tem algumas histórias boas, histórias que tivemos juntos com um amigo aí, para compartilhar aí com a galera que está nos acompanhando aí de casa. Novo ou mais velho, histórias boas a gente sempre tem. Eu sempre falo que todos têm histórias para contar, né? E você também não é diferente. Mas, Henrique, primeira pergunta, pessoal que está em casa já sabe, né? Quem é Henrique José Drebel? Pois é, Gustavo, é uma pergunta assim que a gente fica até difícil de responder, né? A gente se autodescrever é uma questão assim bastante difícil, mas o Henrique José Drebel é uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa que é muito família, né? O pai da Maria Clara, o esposo da Carla Berwanger, filho do seu Írio Drebel, da dona Roseli Borchardt, uma pessoa que dedica
né, a sua vida e boa parte da minha vida ao estudo da música e também ao ensino da música. E sou uma pessoa que me realizo no meu trabalho, na minha profissão, né, e me realizo também em poder auxiliar as pessoas, poder contribuir, ajudar. Até os meus amigos brincam que quando eu chego numa festa, Gustavo, eu logo estou metido ali ajudando a servir a carne. É uma coisa que me satisfaz ver as outras pessoas se sentindo bem. Então o Henrique é uma pessoa muito simples e também eu me considero uma pessoa muito dedicada no que faço. O que a gente assume, o que a gente tem de meta, eu corro atrás, eu tento dar o meu máximo sempre em todas as questões que eu estou à frente ou vinculado, ou as metas que eu traço para a minha vida. Então esse é o Henrique, acima de tudo uma pessoa simples, humilde, mas batalhadora, né? Que vem aí também tentando atingir suas metas pessoais, seus objetivos e contribuindo também para a nossa região, né? De forma através da nossa profissão. Tá certo. Henrique, me conta um pouco como é que foi a tua infância. Você é filho único, né? Da Rose e do Írio, e passava muito tempo no campo, no interior? Por incrível que pareça, Gustavo, grande parte da minha infância, né, praticamente toda a minha infância, eu vivi junto à casa dos meus avós, né? Embora morasse na cidade, né, a gente ia na aula num turno, né, e no outro turno já pegava o ônibus da escola, ia direto para a casa dos avós, lá ainda tinha alguns tios, né, lembro muito bem do tio Nilo Borcha, tio já o vice-prefeito, o tio Sérgio, o tio Valdir. Então a gente estava ali naquele seio familiar ali com os avós, meu avô, o José Matias Borcha, já falecido também, a Ernestina Borcha também, que era uma avó assim que eu tenho um carinho muito grande, né? E ali a gente foi crescendo, trabalhando junto com as questões do campo, né? Eu adorava ir na roça tratar os bichos ali, tirar leite. Então eu me criei assim. Aí à noite, Gustavo, à noite, então, eu voltava para minha casa. Os meus tios, eles entregavam leite aqui na cidade, né? Na época que ainda era permitido isso e tal. E aí eu voltava para casa, passava a noite, então. Então, grande parte da infância eu passei aí na casa dos meus avós, né? Nessa vida do campo, assim. Mas, embora morasse na cidade, filho único, mas também tive essas experiências e eram muito prazerosas. Eu adorava isso, Gustavo. Eu lembro também, Henrique, você... jovem ainda, não criancinha, mas jovem, também um pouco ligado aos esportes, né? Ah, sim. Você jogava vôlei? Sou um grande fã, assim, com o passar do tempo a gente vai acabando não conseguindo, mas eu adoro esporte, sou muito fã de esporte. Hoje ainda, de vez em quando a gente joga um vôleizinho, gosto muito também nessa área de esporte, sempre tentei levar isso junto, né? Mas às vezes os horários não permitem, mas é uma questão sim que me deixa muito feliz. Você chegou a jogar joguinhos escolares? Sim. Pô? Era reserva, mas a gente ia junto também. Nunca vi um time ir para o estadual ou para um regional de vôlei só com 6. Exatamente, né? Ia junto. Eu também fazia parte dos 12. Na minha época, né? E Henrique, logo cedo já, quem lembra, né, de você, moleque, logo cedo a música já entrou na tua vida, né, desde de novinho mesmo. Sim, a música, a gente não sabe precisar em datas, porque é um processo, mas os meus dois avós eram sempre muito ligados à música. O José Borcha, da banda municipal, muitos anos, né, e eu convivia ouvindo meu avô lá ensaiando no cantinho dele, nas festas familiares sempre havia um estímulo musical e isso foi também me despertando, né? Depois a escola também fez um papel importante despertando a minha musicalidade e aos poucos a gente foi evoluindo. Aí ganhei meu primeiro tecladinho dos meus pais, né? Pegava o tecladinho embaixo do braço, ia lá na aula, né? Na antiga Fundação Cultural aqui em Itapiranga, né? Professor Clicério Lebenstein naquela época, então aí comecei a aprender as primeiras músicas, as primeiras acordes aí na vida musical, né? Mas foi dessa maneira. E tu lembra, Henrique, desculpa, o teu primeiro show? Onde foi? Como foi?
Tem que resgatar lá, né? É difícil a gente lembrar, mas assim, eu acredito que foi junto da família, em algum momento assim, com a família, os familiares tinham muito costume de se juntar, principalmente a família Borchardt, né? E em algum desses momentos eu acredito que foi essa primeira apresentação, digamos assim, né? E depois a gente foi indo, foi caminhando, né? Depois eu formei a dupla com meu primo, né? O Vianney Hammerschmidt, né? E aí nós começamos a fazer pequenas festinhas para outros, né? E eu lembro muito bem que a gente tocava na frente dos comércios, né? Era na época tinha as pessoas se apresentavam na frente dos comércios, faziam as promoções nas lojas e tal. Eu fiz muito isso no início lá, quando eu tinha meus 8 anos, 8, 9 anos, era isso que eu fazia junto com meu primo Vianney. E essas pequenas festinhas, então, que foram as primeiras apresentações, as primeiras, né, as oportunidades que a gente teve aí de mostrar o que a gente sabia, né? O Vianney não seguiu tanto essa carreira depois, né? O Vianney até hoje, ele ainda é muito ligado à música, mas aí ele acabou indo para mestrado e doutorado, e ele é professor, né, da UCEF, então ele acabou deixando isso um pouquinho mais de lado. Mas é só um hobby. É um hobby. Mas hoje, à volta e meia, a gente se encontra ainda, a gente sempre tem que lembrar os bons momentos, né, que foram lá. Que nesse período o Vianney tinha recém-voltado do seminário, né, então tinha aprendido música lá, e aí a gente montou esse pequeno grupo aí para começar a brincar um pouquinho, né. Tu teve um grande período de musical que você teve, foi dentro de banda, né? 10 anos de banda. Como é que foi esse início? Qual foi a primeira banda? Ou como é que era o nome da primeira banda que você ingressou? E com que idade era, mais ou menos, isso? Bom, eu comecei aí a estudar de 7 para 8 anos, né? Começar a aprender música e logo então já formei essa dupla com o Vianney, né? Isso foi mais ou menos até os 12 anos, né? Aos 12 anos, mais ou menos nessa fase, eu recebi um convite então para participar de uma banda que era a banda Coração no Brasil. Era uma banda aqui do Bela Vista, né? E tinha alguns músicos já mais experientes, e aí fui eu lá, né? Nunca tinha tocado uma banda, não fazia nem ideia como funcionava o negócio, né? E a gente foi aprendendo. Eu sempre digo muito que em banda a gente aprende muito com os colegas, né? Com os demais músicos e assim, um vai ajudando aqui, outro vai ajudando ali, e a gente vai construindo, né? Então a primeira banda realmente que eu ingressei foi a banda Coração no Brasil, que depois então ela veio a ser banda Continental, né? E depois veio a ser Orquestra Continental, né? Que a gente teve também a oportunidade de ter o amigo aí como colega de banda, né? Então a minha trajetória em bandas, ela durou cerca de 10 anos, né? Dos 12 aos 22 mais ou menos, né? Passando então por essas três etapas assim, né, e chegando aí até que hoje é então a Orquestra Continental, né. Aí quando tu recebeu, lá com 12 anos de idade, o primeiro repertório, nossa, isso aqui tu tem que tirar até no próximo ensaio. Meu Deus do céu, isso era um terror, né. Como é que foi isso? Não fazia nem ideia das músicas, então foi muita dedicação, muito empenho nesse período, né, para estar aprendendo um repertório novo, uma forma nova. Quando tu toca sozinho aí em dupla é uma coisa, né? Agora com uma banda você tem mais responsabilidades, mais detalhes que precisam ser observados. Mas aos poucos a gente foi conseguindo, pegando ajuda de um aqui, pegando ajuda do outro ali, como é que faz isso? E aí fomos construindo essa nossa musicalidade para também contribuir com a banda, né? O que me chamou a atenção, depois a gente vai voltar um pouquinho mais na questão musical, a tua formação, Henrique. Logo que tu saiu do ensino médio, tu foi estudar agronomia. Estudar agronomia, Gustavo. E se formou, inclusive? Me formei engenheiro agrônomo. Então, onde é que está esse engenheiro agrônomo, cara? Ele está bem guardadinho. Uma hora ou outra eu acho que eu vou ocupar esse engenheiro agrônomo, sim. Sabe como é que é, Gustavo? Você sai do ensino médio, né? Você precisa... Na minha época, por exemplo, as pessoas tinham que se direcionar para uma faculdade, né? E eu sempre tive esse carinho pelo campo, né? Me criei aí com meus avós, sempre trabalhei muito. Tive um período também que eu trabalhava não, a gente ia lá, ajudava o meu tio, que trabalhava com máquinas, e aí também tive a oportunidade de trabalhar com máquinas, né, agrícolas. Aprendi muito nesse período da minha vida. E isso me despertou, assim, para essa questão da agronomia. E realmente fiz o curso, né, ao sair do ensino médio, então.
fiz o curso, iniciei o curso e terminei o curso. Foram 5 anos de curso, me formei. Conheci aí nesse período muitos amigos que levo até hoje, né? Pessoas que considero assim como irmãos, né? E a gente foi indo. E concomitantemente a essa graduação, já iniciei o meu trabalho também como professor, né? Então, num turno fazia a graduação, no outro turno trabalhava como professor de música. E assim fomos indo. E no final de semana ainda ia... No final de semana tocava os bailes, né? Tocar baile. Saía às vezes na quinta-feira, voltava na segunda. Segunda de manhã, 8, 7h30 era a faculdade, né? Chegava às 6, tomava um banho e ia pra faculdade. Era assim, né? Você lembra da primeira viagem, assim, um pouco mais... Vamos dizer, um pouquinho mais longa que tu fez com uma banda? Porque eu me imagino um guri de 12, 13 anos, não, vou viajar, vou tocar em São Miguel, né? Que é aqui pertinho, mas para essa idade, sim, São Miguel é longe. É longe, nossa. E como é que foi essa sensação de, se tu lembra, né? Sensação de subir no palco, jovem, fora daqui. Eu, sinceramente, eu não consigo me lembrar, assim, qual que foi a primeira, né? A gente acaba tendo muitas ocasiões e a primeira não consigo me recordar onde foi, mas consigo me recordar o sentimento. A sensação de ansiedade e o nervosismo a gente não esquece, né? E toda vez que a gente sobe no palco a gente acaba tendo essa sensação um pouco, mas a primeira com certeza é a mais difícil de controlar, né? E que nem você falou, né? Com 12 anos já ia tocar baile, muitas vezes o pai acompanhava, né? E eu tinha uma dificuldade enorme, porque imagina a criança com 12 anos, de passar às vezes a noite aí, tocando baile, né, para me manter acordado. Chegava meia-noite, 1h da manhã, eu estava dormindo em cima do teclado. E aí a gente teve que se adaptar a tudo. Eu lembro que eu até tomava alguns remédios para tentar ficar mais acordado, né, para conseguir fazer aí o meu compromisso, o meu trabalho, né, que a gente tinha aí e seguir, né? Então foi assim mesmo. Eu ia dizer, nós estamos começando até uma... Estava começando uma musiquinha aqui fora do estúdio, a trilha sonora, a fanfarra tá aí ensaiando, às vezes quando a gente escuta alguns tambores. Na parte de estudo, Henrique, falando na questão de faculdade, né? Você fez agronomia e tudo mais, mas você acabou fazendo outras faculdades ligadas à arte, à música, né? Sim, sim. Pois é, a gente saiu do ensino médio, o desejo também era de cursar música, mas na época era muito difícil, né? Tinha só nas capitais, então não tinha essa acessibilidade toda a um curso de superior em música. E aí, sempre trabalhando na área, sempre atuando na área, né? E após aí a graduação de agronomia, antes até de eu terminar a graduação de agronomia, surgiu a oportunidade de fazer uma pós em música em Chapecó. Pô, mas como é que eu vou fazer uma pós em música se eu não tenho a graduação? Fui atrás, pesquisei e vi que é possível, né? Você tendo uma graduação numa área, você pode fazer a pós em outra área. E aí eu pensei, mas eu vou fazer, e a minha esposa também logo me deu uma força muito grande, né? E aí fui fazer essa pós, não tinha nem terminado o curso de agronomia, já tinha começado uma pós em música, né? Totalmente ao contrário. Bem igualzinho. E aí, quase no fim dessa pós-graduação em música, surgiu a oportunidade de fazer uma licenciatura em artes aqui em Itapiranga, porque eu estava trabalhando na questão de professor e a arte se vincula totalmente aí à minha profissão, né? E aí eu pensei, meu Deus, mas fazer mais uma graduação agora? E, né, já tenho agronomia, fiz a pós aí, estou terminando a pós. E aí a minha esposa, não, vamos fazer, Henrique, eu vou fazer junto contigo. Ela me pegou embaixo do braço e me levou, inclusive ela ajudou a formar a turma, porque precisava uma quantidade X. E aí fizemos o curso, na verdade ela fez mais o curso que eu preciso admitir isso, porque eu naquela época trabalhava 60 horas a aula, né? 3 turnos, final de semana, banda, né? Viagem, e ela me ajudou muito nesse período, né? Então a gente conseguiu terminar a licenciatura em artes também, ela também se formou, ela já era pedagoga antes, né? Mas depois então ela também fez a licenciatura em artes para me acompanhar, e depois disso surgiu a oportunidade de fazer a licenciatura em música, aqui em Chapecó.
E aí pensemos, poxa, mas eu já fiz agronomia, já fiz música, já fiz uma pós em música, já fiz artes, desculpa, já fiz a pós em música. Agora também vou fazer essa licenciatura em música também. E aí fiz, lógico, a gente aproveita várias cadeiras, né, várias disciplinas da artes que eu aproveitei na música, mas também consegui me graduar. E depois veio mais uma pós-graduação, veio mais cursos de especialização. Eu faço praticamente todo ano, Gustavo, no mês de janeiro, eu participo de uma oficina internacional de música, que reúne maestros e professores de todo o mundo. A última vez tive contato com pessoas da Holanda, Alemanha, como a gente fala alemão, fiz muita amizade com o pessoal da Alemanha, Venezuela, Estados Unidos, América Latina aqui em peso. Então, tu acaba convivendo com situações diferentes. Então, esses cursos que eu faço lá em Curitiba, na Belas Artes, eles contribuíram muito para a minha formação e para me manter atualizado, porque a música é uma coisa que te exige uma atualização constante, né, Gustavo? Sempre está surgindo coisas novas, maneiras diferentes de se organizar os instrumentos, de fazer os arranjos, as harmonias, e você precisa estar atualizado nisso se você está aqui no mercado. Então, anualmente, praticamente, a gente está aí estudando, buscando conhecimento aí para evoluir também na carreira profissional. Eu acho que muita gente que está em casa deve estar perguntando agora como é que é uma licenciatura em música? O que se aprende? Porque muitos imaginam, não, o cara vai lá, agora tem que voltar tocando violão, gaita, teclado, baixo e trombone. Sim. É o que muitos imaginam. Ah, tu foi fazer faculdade de música e como é que tu não toca uma sanfona? Né? Como é que é esse curso de licenciatura em música? O que ele te dá de conhecimento, assim, para ti que já era músico prático, vamos dizer assim? Exatamente. Então, Gustavo, a licenciatura em música ela é voltada para a formação de um professor de música. É diferente do bacharelado em música. Você vai estudar, por exemplo, bacharelado em violão. Você vai estudar só violão. Só violão, todas as técnicas que compõem aquele instrumento, a harmonização daquele instrumento. Na licenciatura é mais a questão didática, de como ensinar isto para um aprendiz, né, um estudante. E na licenciatura de música, logo, você tem os instrumentos musicalizadores, né, que são os instrumentos base, que são a base também para outros instrumentos. Por exemplo, você tem o instrumento musicalizador flauta, que serve como base para os instrumentos de sopro. Então, de uma flauta para você ir para outro instrumento, para um saxofone, para um instrumento de sopro, é semelhante, né? As técnicas são semelhantes. Você tem o instrumento musicalizador canto. O canto é um instrumento musicalizador. Então, você tem aí as técnicas básicas de canto. Tem o instrumento musicalizador das teclas também, que é o teclado, né? Que então aí acaba abrangindo piano, teclado, acordeon, né, instrumentos de teclas. E tem também o das cordas, eu falei, do violão, né, que é a base das cordas. Então, são esses 4 instrumentos musicalizadores, então, que você vai estudar numa licenciatura de música, né. Ah, mas eu quero me focar em violino. Aí é um bacharelado, uma coisa, né, específica. Só que tem um detalhe. Quem é bacharel, por exemplo, em violino, não pode atuar como professor de música. É necessário ter a licenciatura também para você ter essa parte didática, né? Parte metodológica também do ensino da educação musical. E hoje nós temos muitos professores licenciados em música aqui na nossa região? Temos sim, temos muita gente fazendo, Gustavo. Inclusive, os alunos meus hoje, né? Que eram alunos meus, estão buscando continuar na carreira e estão fazendo a sua licenciatura, né? Hoje ficou mais fácil o acesso a isso, né? Tem licenciaturas a música à distância, então tem várias pessoas aqui na nossa cidade que já possuem, na região aqui também, que já possuem ou estão cursando aí a licenciatura em música também para se aprofundar nessa questão. E Henrique, como é que tu vê hoje as músicas, vamos dizer assim, que estão mais não vamos dizer no auge, que estão mais nas mídias, são músicas que muitas vezes a gente acha que não é música, né? Que tem algum formato mais eletrônico, que tem algum... Sim. Parece que tem instrumentos ali que não existem, que estão tocando. Como é que tu avalia essa mudança
dos últimos anos no estilo musical que mais aparece, por exemplo, nas grandes mídias, né? Se nós pegar um exemplo do sertanejo, uma vez ele era de uma forma, agora ele já é uma batida diferente, essa evolução. É isso que você, como professor, tem que estar atento naqueles cursos que você faz para pegar essa evolução da música e também esse outro lado que parece que evolui, mas não evolui. É só um computador que faz a música acontecer. Então, hoje a gente tem que diferenciar a música em dois polos, vamos dizer assim, que é a música comercial, né, que é a música que é feita para vender show, para ganhar dinheiro, né? E essa música comercial, ela é uma música muito simples, em questão harmonicamente falando, né? Para quem é instrumentista, são geralmente 3, 4 acordes, é uma coisa simples, repetitiva, aquela coisa que fica repetindo várias vezes o mesmo trecho, né? O mesmo segmento musical, mas que, para quê? Para que entre na cabeça das pessoas, vincule, então é uma música comercial. Música chiclé. Exatamente, né? Então é uma música que também, né, tem seu papel importante na sociedade, precisa, mas também a gente tem a música com finalidade artística, né? Que é aquela música que busca expressar um sentimento, que busca expressar uma nuance, um detalhe. E essa música ela é muito mais difícil de se fazer, né, Gustavo? Porque ela engloba estruturas harmônicas muito mais complexas, né? Às vezes tem lá, tá tocando uma orquestra com 90 instrumentos, cada um tá fazendo uma coisa diferente para que se chegue a um clímax, a um momento, a um sentimento, né? Para transpassar isso para o espectador. Então a gente tem que diferenciar essas duas esferas da música popular hoje, né? Da música de forma geral. O que é comercial e o que é artístico, o que é finalidade artística, né? Então ambas evoluíram muito, né? Ambas evoluíram e aí, como você comentou, a tecnologia veio e entrou valendo na música, né? Como você falou, hoje tem coisas que são geradas por sintetizadores, teclados, computadores, né? Mas a gente não pode simplesmente se desligar disso. Isso está aí. Nós vamos ter que seguir essas tendências e tentar trazer isso também para o mundo artístico. Então, né, eu faço mais os cursos vinculados à música da esfera artística e a gente percebe assim que mundialmente as pessoas estão procurando inserir esses elementos, mas de uma maneira diferente do que na música popular. Uma maneira com finalidade artística, né? Para despertar alguma nuance, algum sentimento, alguma emoção a mais na música, né? Nós tivemos alguma década, vamos dizer assim, de ouro dentro da música, você olhando para trás, que muitos falam em década de 80, era uma década de ouro, década de 70. Os festivais em 60, 70. A música da época, ela era mais artística e menos comercial? Eu acredito que sim, na minha opinião, sim. Com o advento aí das mídias, né, a música passou a ter mais apelo comercial do que artístico, né? Porque vende. Ela se tornou um produto de consumo. Nem eu quero te vender essa xícara aqui, ela tem um valor. E assim a música passou a ser um produto, né? Um produto que as pessoas acabam ficando alienadas, né? Fascinadas e consomem porque fica fã do sertanejos aí, vamos estar Luan Santana, Gustavo Lima, né? Isso arrasta multidões, isso gera, né? Vende produtos, vende CDs, engajamento nas redes sociais, tudo isso gera valores, então também. Então a minha opinião é essa. A música hoje ela está mais comercial do que antigamente, era mais aquela veia artística, né? Porque as músicas, eu falo década de 80 principalmente, elas se perpetuaram por mais tempo. Elas ainda hoje permanecem, o pessoal escuta, curte, as novas gerações. Depois que elas aprendem um pouco, elas gostam. Elas acabam gostando. Gostam muito. E as músicas comerciais, elas são, dá para dizer, por temporada, sim, né? Passou aquela temporada, virou a música chiclete, 2, 3 anos depois, quem quer escutar essa... Faturou o que precisava faturar, e aí vamos para outra, né? Bem isso. Bem isso aí. Henrique, vou mandar alguns abraços aí para os nossos patrocinadores. Vamos ao recado da Oeste Pneus.
Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Oeste Pneus, também Tenente Portela. Grande abraço ao nosso amigo Igor, o Xandão, o Paçoca, também o Nando, o Rafa, né? Toda a turma aí da Oeste Pneus. O CEF é a maior instituição de ensino privado do Oeste Catarinense. O CEF que aqui tem a sede aqui em Itapiranga, também tem o campus de Chapecó, São Miguel do Oeste, também Caçador e campus também no Rio Grande do Sul. O CEF, onde conecta o digital ao tradicional para levar você a melhor forma de ensino e se adaptando à sua realidade, à sua possibilidade de aprender. Você que é egresso o CEF, fizer o segundo curso, né, a segunda graduação, está com 50% de desconto. Henrique, tu que já fez 3, talvez consiga até um desconto maior. Egresso da UCEF também. Né? Eu também, eu acho que vou ter que me botar lá em mais algum curso da UCEF para aproveitar o desconto, né? 50% no curso, é bastante coisa. Box Informática e Segurança, também na Rua São Jacó, conserto de placas, notebooks, computadores, também computadores novos, equipamentos de segurança, vídeo monitoramento, tudo você encontra na Box Informática e Segurança, na Rua São Jacó, aqui em Itapiranga. Nedel Telecom, nosso sinal está chegando na sua casa através da fibra ótica da Nedel Telecom. A Nedel aqui de Itapiranga, maior provedor de internet aqui de toda a região, que atende você com vários planos, vários tipos, várias quantidades de megas, me escapou a palavra, mas vários planos de internet para você, 100 mega, 200, 150, 300 mega, o que você precisar para a sua casa, para o seu trabalho, internet de qualidade, de fibra, na Nedel Telecom. Vamos também ao recadinho da Francar Motos. Francar Motos e Yamaha, para Itapiranga e região. Venha fazer um test drive em nossas motos. Completa linha de acessórios para motocicleta. Oficina autorizada Yamaha e multimarcas. Muitas opções em motocicletas novas. Linha de financiamento e consórcio nacional Yamaha. Venda de veículos novos e seminovos. Venha você também fazer um ótimo negócio em Itapiranga, São João do Oeste e Iporã do Oeste. Isso aí, grande abraço pro Charles, para toda a turma aí da Francar Motos, que atende toda a nossa região com motos Yamaha, motos de qualidade para você. Rick, 10 anos de banda, você passou também por muitas coisas boas, gravou alguns CDs, até um DVD, né? Você gravou, um deles eu ajudei, inclusive. Mas também passou por algumas situações, alguns perrengues, algumas situações engraçadas. Dentro desse período todo, de 10 anos, o que mais te marcou como músico e também como pessoa nesse período lá? Vamos dizer assim, período Orquestra Continental, que era desde o princípiozinho, depois a Banda Continental, que depois virou orquestra. Olha, foi um período de muita aprendizagem, de muito crescimento. Eu acho que o que me marcou muito nesse período foi isso, né? Eu me firmei como instrumentista, né, nesse período. Tanto que hoje eu já digo que eu estou aposentado, porque eu não toco mais, né? O Gelson toda semana me pede para vir no estúdio A Music. Eu, Gelson, não toco mais, já estou aposentado. Brincadeira, né? Mas a gente acaba deixando o instrumento um pouco de lado para se dedicar a outras coisas, né? E nesse período, assim, a gente fez muitas amizades. Tive a oportunidade de tocar com grandes músicos, né? Pessoas que têm muita experiência, e a gente sempre vai aprendendo um pouquinho com essas pessoas, né? E com certeza, como você comentou, coisas boas, né? Períodos bons, mas também tem as coisas que não são tão positivas, né? Você me fez lembrar da história de quando a gente foi, então, fazer uma viagem lá para Bahia, Brasília, fez uma turnê ali, ficou um mês viajando lá pelo Centro-Oeste e pela Bahia, fazendo apresentações, né?
e bailes e tal. E o primeiro baile que nós ia tocar, acho que era na Bahia, né? Quando nós estávamos chegando no local, faltavam uns 300 quilômetros, não me recordo certo, estragou o ônibus. No meio da Bahia lá não tinha nada, só lavoura de soja. E agora o que vamos fazer? E faltava, se não me engano, era de tarde, nós tínhamos que estar de noite no local da apresentação, né? E agora o que vamos fazer? Nós temos que chegar lá. Nós estávamos um dia antes lá. Estava um dia antes? Nós ia chegar um dia antes do baile, quando estourou o motor do ônibus. E aí não sei o que aconteceu, consertaram, não deu certo, né? E aí o que vamos fazer? Locaram uma carreta lá, que não sei aonde conseguiram uma carreta, carregamos todo aquele equipamento do ônibus para a carreta e fomos para a apresentação lá. Tá, mas e os músicos vão aonde? Os músicos tiveram que ir na carreta, numa graneleira, né? Tinha ainda, me lembro, tinha um tanto de soja por baixo da carreta. E ali a gente foi viajando 300 quilômetros para chegar lá na cidade da apresentação. E eu lembro muito bem que era para começar o baile às 10 horas, né? E a gente chegou lá meia-noite, passado já, né? E começou a descarregar todo aquele equipamento daquela carreta, caindo a soja por tudo aquele lugar. Os músicos todos sujos de soja. Colocamos o equipamento lá, montamos, né? Aí a hora que foi montar, deu problema na parte elétrica, deu problema lá, estourou algumas lâmpadas lá. E aí colocamos a primeira música e você ainda falou pro pessoal, explicou a situação, né? O que tinha acontecido, né? Que a gente tinha passado por isso. E aí o pessoal nos aplaudiu de pé naquele momento, né? Pela nossa força de vontade de estar lá para cumprir com o nosso compromisso, né? E eu lembro que aquele baile ele começou pela 1h que nós conseguimos, então, e foi até umas 8 e pouco da manhã, né? Eu lembro que o sol estava alto, nós ainda estava tocando aquele baile. Nós cumprimos o nosso tempo e ainda demos um brinde, plus a mais, né? E depois o pior, retornar esses 300 quilômetros também dentro da carreta, né? Até chegar novamente no lugar, porque a gente tinha que estar lá no ônibus, né? Carreta então, aberta, com a lona aberta, sol a pino, chegou alguns alemão vermelho de volta lá para... E uma passagem que essa aqui você não vai saber, porque você estava na carreta, na carroceria da carreta, né? Sim. E eu estava na época com a perna em recuperação, que tinha quebrado o fêmur, né? Eu estava de muleta e daí eu fui na gabine do caminhão. Uhum. Eu e o Gels, que era outro cantor, e mais o mesário. Vamos dizer que ele era fresco. Aí... Tomara que ele não está assistindo. Hein? E aí nós paramos no posto policial em Luiz Eduardo Magalhães. Ah, sim. E a polícia parou a carreta. Uhum. E aí o policial pediu pro motorista... E aí, porque ele estava com a lona arriada, né? Pediu pro motorista... Tá vazio, senhor? Sim, tá vazio. Então pode seguir viagem. Tinha só 11 caras em cima da carroceria e todo o equipamento da banda. Já pensou se eles dão uma vistoriada? Tá louco. Em Barreiras, Bahia foi esse baile, né? Isso aí. Então são momentos assim que a gente leva, hoje a gente dá risada disso, né, Gustavo? Mas no momento não foi fácil, foi terrível, né? E uma questão assim também que me pesou muito, até para deixar um pouco essa questão nas bandas, é você ter que viajar todo final de semana, né? Você acaba abrindo mão de momentos de estar com a tua família, né? Tem que abrir mão de muitas outras coisas para te dedicar a isso, né? O bonito é tu chegar, subir no palco, fazer a tua apresentação e poder ir para casa. Mas tudo que envolve o antes, o ir, eu peguei a fase que a gente tinha que carregar caixa de som, tu também pegou essa fase. A gente montava todo o equipamento, fazia 5 horas de baile, às vezes até 6 horas de baile, depois desmontava tudo, carregava no ônibus, e outro dia era de novo, às vezes eram 3 dias seguidos, assim. Então isso acabou cansando muito, né, desgastando muito a gente fisicamente também, e eu sempre tive uma dificuldade, Gustavo, de dormir num ônibus. Eu não consigo dormir num ônibus. Então isso era outra coisa, eu cansei de passar sábado e domingo sem dormir, ia dormir na segunda-feira. Então isso te desgasta muito, né? Eu tenho uma dificuldade de dormir, ainda mais depois de um baile, você não tem um local para você tomar um banho, fazer uma higiene, aí tu tem que entrar num ônibus com 10, 12 homens, né? Todos
Tudo suado e fedendo, e, né? Então não é fácil. Não é que a gente é enjoado, mas é uma dificuldade que Não, eu mas tenho, tem. A própria, que nem... A própria poeira pega muito estrada de chão, muitas vezes também. Sim. Tem poeira dentro, tem... que nem você falou, o promotor do baile lá muitas vezes não pensa que o músico precisa tomar um banho, precisa tomar um café de manhã cedo, Isso é e normal. tal. Acabou o baile agora, tá aqui o dinheiro de vocês e Vai embora. E você vai embora. Eu gostei da época, Henrique, que cada um montava o seu instrumento. Essa era legal, né? Porque tu só tinha o microfone, né? Era só colocar o microfone no pedestal, o tripézinho do repertório, pronto, tava firme, mais fácil, né? Era bem mais Ossos do fácil. ofício, cada um no seu departamento, É. né? Mas é uma questão assim que eu tenho uma admiração muito grande pelas pessoas que fazem esse trabalho. Porque eu sei das dificuldades que é a estrada. Você não ter um local para tomar banho, você não passar um dia sem almoço, né? Então, realmente, isso a pessoa precisa ter... Eu tenho uma admiração muito grande, né, com essas pessoas que fazem isso. Hoje quem toca baile, quem faz música, o prazer de estar em cima do palco é o que compensa todo o restante do trabalho, né? Uhum. Porque é trabalhoso, né? Se você vê esses cantores hoje famosos, bandas famosas, onde o cara pega o jatinho, baixa lá em São Miguel do Oeste, pega uma van, vem em Itapiranga, toca 2 horas, Vai pra casa. atende alguns fãs, faz umas fotos e vai embora, é uma coisa. Agora, as bandas, a maioria delas botar a mão na massa, mesmo. E outra coisa, Henrique, que aconteceu nesse período, desses 10 anos, foi uma mudança não de estilo, mas uma ruptura, talvez, num caminho que a banda estava levando para ser mais comercial e ter uma concorrência altíssima, para ir pro lado de orquestra, para ir para um lado típico. Isso foi uma ruptura e foi uma dificuldade até para conciliar com os artistas que estavam lá em cima, né? A banda conseguir seguir nesse caminho. Tu chegou a tocar em Blumenau? Sim. Oktoberfest? Sim. Isso levou a banda a tocar no Oktoberfest. Sim. E essa ruptura, essa decisão de ir para um caminho desses, hoje se vê acertada? Sim, é um nicho de mercado, né? É uma análise de mercado que foi feita na época, né? E que nem você falou, as bandas comerciais estavam saturadas naquele momento, né? Então as bandas típicas tinham um mercado mais específico e um mercado também mais vantajoso, né? Então naquela época a gente já vinha traçando essas linhas, né, para uma questão mais de festas alemãs e festas típicas, né? O que hoje também se vê, mas hoje também novamente a gente observa que a banda tem que fazer de tudo, né? Sim. Mesmo assim, segue-se uma linha, né? Mas é necessário também essa abertura, né, no leque. E como é que foi tocar o Oktoberfest de Blumenau com aquele mundaréu de gente lá? Para mim foi assim muito natural, né? Foi uma questão que vinha vindo, né? A gente não sentiu assim muito aquela diferença, né? Até porque a nossa festa aqui também é uma festa muito grande, muito bonita, e tive a oportunidade de outras festas também grandes assim. Então realmente não houve assim, para mim particularmente, uma diferença muito significativa. Ela por ser hoje a maior festa típica, né, alemã do Brasil, a banda que chega lá, ela quer dizer que ela chegou no topo dentro do estilo, né? Do ranking ainda. E para quem estava na banda, eu comecei aqui no interior de Itapiranga e depois em Tunápolis, eu consegui chegar até Santa Cruz do Sul, né? Vocês ainda avançaram mais, chegaram até Outubro de Blumenau. Isso mostrou um crescimento que foi construído. Muitos que estavam ali há muitos anos tocando aqui no interior, que começaram, chegaram até o topo da parte de banda, e você fez parte disso aí. A gente teve essa oportunidade de contribuir, deixar também a nossa contribuição, né? Acho que... Henrique, orquestra de violões.
hoje chamada Orquestra de Itapiranga, que não é mais só violões, ela foi agregando outros instrumentos. Como é que surgiu essa ideia? Então, Gustavo, essa ideia, ela veio, na verdade, de uma necessidade que a gente tinha. Eu, desde os meus 16 anos, já atuava como estagiário primeiro, né? Depois como professor de música, né? E a gente via muitos talentos, né, se criando nessas escolinhas, nessas oficinas de música que haviam aí. Só que não se tinha como mostrar, né? Ninguém quer aprender música para tocar no quarto, né? Tocar em casa. Então foi uma necessidade que identificamos ali de criar um grupo de apresentação para a gente mostrar esse trabalho, para ele ter visibilidade, né? E também para estimular os alunos, né, a estudarem mais e poderem aí mostrar o seu talento. E aí pensei, nós tínhamos que criar uma orquestra. Seria legal se criasse uma orquestra. Mas uma orquestra, nós só temos violão, nós só tinha violões, só tinha o curso de violão e teclado, se eu não me engano, na época, e alguns instrumentos de sopro também, acho que tinha curso já. E aí, vamos criar uma orquestra com o que tem, né? E aí levei a ideia para o prefeito na época, né? Isso em 2011. Levei a ideia, necessitávamos aí de um investimento inicial, alguns instrumentos, né? Alguns equipamentos principalmente, né? E aí eu lembro que no início, até que o poder público demora um pouco às vezes para organizar, então eu já comecei a fazer esse trabalho fora do meu expediente de trabalho. Eu trabalhava até o horário X e depois eu já comecei a ensaiar com um grupo de alunos. Depois, então, o município veio, deu um aporte também nesse sentido, né? Porque a gente tinha, por exemplo, não tinha microfones, né? Tinha as crianças que cantavam, mas não tinha microfone, não tinha bateria, não tinha esses instrumentos. Eu lembro que a primeira bateria, eram 2 tambores que a gente conseguiu emprestado da fanfarra para conseguir começar a ensaiar. E assim foi indo, as coisas foram evoluindo, foram melhorando. Mas a ideia mesmo veio dessa necessidade, de se montar um grupo de apresentação que pudesse mostrar, e um grupo prioritariamente de crianças, né? Porque hoje o projeto da orquestra ele contempla crianças até os 17 anos, né? Dos 8 aos 17 anos. E após isso há uma renovação, constantemente há uma renovação anualmente, para que mais crianças também tenham essa oportunidade e a gente crie esse estímulo, né? De mais e mais crianças virem e buscarem essa formação musical, né? Então essa foi a ideia inicial. Depois isso cresceu, né? Que nem você comentou, não eram mais só violões, né? Então é uma necessidade que a gente viu de mudar o nome, né? De adequar o nome para que também nos lugares que a orquestra se apresentasse, às vezes nós chegávamos lá no lugar, meu Deus, mas nós achamos que era só violões, mas tem um monte de instrumentos, né? Então adequamos esse nome e graças a Deus, assim, a gente percebe que tem uma procura muito grande por esse tipo de atividade cultural, uma música mais artística, mais cultural, aquilo que a gente comentou antes, né? As bandas fazem uma questão mais comercial, né? Então a ideia é de criar um grupo mais artístico, mais cultural, né? E a gente vem tendo, assim, procuras muito grandes, tanto que nós fomos a Blumenau com a orquestra de violões e eu passei por uma inquirição lá. A secretária de cultura da época lá me chamou do lá, Henrique, agora tu explica como é que vocês lá em Itapiranga fazem um negócio desses com essas crianças e nós aqui em Blumenau, né, potência na cultura, vamos dizer assim, não conseguimos nem chegar perto do que vocês produzem lá. Então, isso por muitos lugares que a gente vai, a gente tem que explicar para as pessoas como funciona o projeto, né? Então, muito bacana que tem essa receptividade e essa busca também, né, de outros locais para que a gente possa compartilhar o que é produzido aqui em Itapiranga, né? Que é compartilhar a nossa cultura, né? Houve de alguma forma alguma inspiração em algum lugar ou de alguma outra orquestra, alguma banda que você tenha visto e te inspirado a fazer esse trabalho? Sim, eu sempre acompanhei vários grupos culturais, assim, mais, né? Um deles é a Orquestra de Teutônia, né? É um grupo também que tem uma vocação, uma linha um pouco mais cultural, artística, né? Embora já tenha músicos profissionais, né?
mas o projeto das meninas cantoras, né, na região do Rio Grande do Sul, são 4, 5 cidades que têm esse projeto. Também é outro projeto que me inspirou muito a fazer alguma coisa semelhante aqui na nossa região, né. Então hoje eu atuo aqui na Orquestra de Itapiranga, né, como maestro, e também desde 2015 na Orquestra Clave de Sol, que é de São João do Oeste, que é um projeto semelhante, né, com crianças, né, que busca estar... o objetivo principal não é, Gustavo, a gente estar fazendo esses shows, esses espetáculos, né. O objetivo principal de uma orquestra, vamos dizer assim, cultural, é contribuir para a formação do indivíduo. O show, o espetáculo que as pessoas veem, às vezes é o resultado daquele formato de educação, né? Então, através da música, a gente consegue ensinar valores, a gente consegue ensinar ética, moral, disciplina, autoconhecimento da pessoa. Então, esse que realmente é o objetivo desse projeto das orquestras, né? Contribuir para a formação dessas crianças. Isso vai ajudar elas lá no futuro a se apresentarem, não tem toda essa barreira de se apresentar, às vezes, em público, de falar em público, né? Sem falar também, Gustavo, nos benefícios na questão cognitiva, né? Porque a gente sabe que a música, ela estimula a criação de sinapses cerebrais, que são as ligações entre os nossos neurônios, que basicamente é a base da nossa inteligência. Quanto mais sinapses, mais capacidade você tem de processar informações. Então a música, ela ajuda as pessoas a construir sinapses. E essas sinapses que você constrói fazendo atividade musical, você vai utilizar lá na atividade matemática, lá no teu dia a dia. Então esse que é o bacana da música, ela é uma ferramenta educacional muito poderosa. Ela tem uma ferramenta que pode contribuir aí muito para a formação das pessoas. Claro que a orquestra, vamos dizer assim, o grupo de shows, de apresentações, eles inspiram todos os outros a também querer chegar lá e fazer parte daquele maravilhoso show. Eles também gostam de serem aplaudidos, de poderem estar convivendo com os outros adolescentes, de ir viajar. Provavelmente eles não precisam carregar a caixa. Não. Né? De estar assim na vitrine. Então, lógico que o que se busca é a educação, é toda essa parte, mas o show é o tchan, é o ápice do negócio. É o momento que a gente pode difundir, né, o trabalho, difundir a cultura. É através dos espetáculos, das apresentações que isso acontece. E que nem que você comentou, após um show, isso é uma emoção tão grande do grupo, né, Gustavo? São jovens, adolescentes, você ter aí, às vezes, milhares de pessoas aplaudindo, as crianças chegam a chorar de emoção. Então é um sentimento, uma sensação muito boa, poder estar junto ali, ajudando a propiciar esse momento para essas crianças, né? De sentir essa energia que vem da plateia, que vem do público, né, aplaudindo o trabalho. E também outras questões, né? Uma imagem que eu guardo até hoje na minha vida, porque a gente fez a apresentação já em Blumenau, fizemos a apresentação em Florianópolis, ganhamos inclusive um prêmio em Florianópolis na Assembleia Legislativa. E lógico, aí tu vai a Florianópolis, não tem como não dar uma passadinha numa praia, né? E aí tinha um grupinho de crianças que nunca tinha oportunidade de ter ido para a praia. Então você vê aquelas crianças a primeira vez olhando a praia, olhando o mar, uma atividade que foi propiciada através da orquestra, através do trabalho que eles fizeram, né? Estudando, se dedicando, aprendendo o instrumento, que não é fácil, Gustavo, tu sabe muito bem. Isso demora anos, às vezes, né? Prefiro não comentar. Isso demora anos para você conseguir atingir um nível para você fazer uma apresentação. Então, e a orquestra propiciar esses momentos, assim, de conhecer lugares, né? Até a própria Vila Germânica de Blumenau, que já apresentamos com a Orquestra de Itapiranga lá também. Conhecer lugares assim é um privilégio para essas crianças, né? E a gente vê a alegria no rosto deles, Gustavo. É muito, muito bacana. E isso nos deixa muito orgulhoso, né? De tudo que vem se construindo nessa linha aqui com a orquestra. Mais fácil tocar em casa ou fora de casa?
Um show. Ah, um show. Então, muito mais fácil fora de casa. Com certeza, né? Acaba tendo vários fatores, né? Eu sempre digo que aqui a nossa população ela é um pouco mais de origem germânica, são mais reservados, né? Eles até aplaudem a apresentação, mas não é um pouquinho com calma, né? Uhum. Aí você vai lá numa região, por exemplo, de italiano, tu toca a primeira música, os caras levantam, começam a gritar, tu até te assusta, né? Então o público diferente, né? Você vai vendo, só que aí você também vê como a gente tem níveis culturais diferentes. Itapiranga vê a orquestra se apresentar, algo normal, eles estão acostumados a isso. O nível cultural do nosso povo aqui é elevadíssimo e eles aguardam uma apresentação que alcance esse nível, né? Diferente às vezes de você ir num lugar que tem poucas iniciativas culturais, né? Então eles veem a orquestra, crianças tocando, eles não querem acreditar, né? Eles veem aquilo lá pela primeira vez, eles ficam deslumbrados, né? Então aqui na nossa região a gente tem um nível cultural muito, muito alto e às vezes é difícil, a gente tem o compromisso, né, de manter o nível da apresentação para atingir a expectativa do público, porque o nosso público aqui da região é exigente. É exigente, né? Henrique, mandar mais alguns recadinhos, vamos ver o que a Ortobon tem a nos oferecer. A Ortobon é uma empresa em busca eterna pela excelência. Uma marca que transmite os conceitos de qualidade superior, seriedade, conforto e preocupação com o bem-estar. Uma boa noite de sono é fundamental para o dia tornar-se mais produtivo. Por isso a Ortobon é uma empresa que, mais do que vender produtos excepcionais, busca todas as formas de ajudar os seus consumidores a terem uma vida mais saudável. Sabemos que atingir o bem-estar é o objetivo principal de nossos produtos. Ninguém oferece conforto, saúde, qualidade e tecnologia como a Ortobon. É maravilhoso saber que você pode dormir sossegado, podendo sonhar com o futuro sempre em um colchão Ortobon. Fale com a Ivete e com a Bruna aqui na Ortobon de Itapiranga, na Rua do Comércio, no centrão da cidade. Central Tintas, toda linha de tintas, vernizes, esmalte, acrílicas, para você, mais de 4.000 cores disponíveis para você colorir sua casa, também a sua empresa, além de toda a linha de pisos, laminados, porcelanato, cerâmica, você encontra na Central Tintas aqui na Avenida Uruguai, em Itapiranga. Berwanger Contabilidade, você que tem sua empresa, ou mesmo você que é autônomo, precisa fazer contabilidade, procure Berwanger Contabilidade do Roberto, né? O antigo escritório do Roberto. Acho que o Henrique também trabalhou no escritório do Roberto. Não, achei que tinha trabalhado. Mas eu trabalhei lá no escritório do Roberto, no centrão da cidade aqui de Itapiranga. Então lá você encontra toda a linha contábil, tudo que você precisa para a sua empresa e para você. Digital System, película, som e acessórios automotivos. Você quer escutar o DVD, o CD da Orquestra de Itapiranga? Instale o som no seu carro, escuta um som de qualidade, uma música artística, né, Henrique? Isso aí. Som de qualidade, mas você precisa também de equipamento de qualidade. Para o seu carro, você encontra na Digital System com o nosso amigo Rodrivan, com a nossa amiga Cris e toda a equipe da Digital System. E a Agile, a administradora de obras, a Agile que faz toda a obra para você, desde o projeto até a papelada final, a bits, a verbação, entrega a chave na sua mão, administra toda a obra enquanto você pode trabalhar tranquilo e a Agile toca o negócio para você, faz a obra acontecer. A Agile, administradora de obras, Itapiranga com o Michael Malman e Porã com o Thiago Berwanger, e faça um excelente negócio na Agile. Henrique, vocês também iniciaram um projeto mais recentemente, que é o Conservatório, né? Exato. De música. Qual é o objetivo do Conservatório de Música aqui de Itapiranga? Bom, o Conservatório ele iniciou aí em 2019, né? É uma parceria da Associação da Orquestra de Itapiranga com o poder público, né? Poder municipal. O objetivo principal é a conservação das artes musicais aqui no município, né? Que a gente tenha um programa, né, que
tem essa possibilidade de propor, né, aulas, cursos, oficinas, disponibilizar isso para a população conservar esse patrimônio musical que a gente tem aqui, né? E principalmente também, Gustavo, atuar como uma categoria de base, né? Para quê? Para os demais grupos culturais, orquestra, banda municipal, os corais também. A gente precisa pensar que essas pessoas passam, né, pelas instituições e precisa sempre se ter uma renovação. Então o conservatório veio mandar uma ideia dessas, né? Eu levei essa ideia para a associação da orquestra, eles acharam interessante, começamos a trabalhar com o poder público nessa parceria para a gente ter esse programa de formação musical aqui no município, né? Para ter essa oportunidade de acesso de livre acesso, sem custo, gratuito também para toda a nossa população. E a gente percebe assim que teve uma grande adesão no início, né? No primeiro ano já foram mais de 400 alunos, no segundo ano chegou a 580, né? E aí veio a pandemia, acabou diminuindo um pouco, mas é importante a gente ter esses programas no município para garantir, para conservar realmente esse ensino musical aqui no município e termos aí futuros cantores e corais, né? Futuros instrumentistas para a banda municipal, ou para outros grupos culturais, né, que venham e possam surgir. É que nem o time de futebol, né, Gustavo? Tem o time principal lá, mas tem que sempre ter a categoria de base, né, para dar suporte aí a categorias principais, vamos dizer assim. O conservatório, de alguma forma, também é uma contrapartida da associação da orquestra perante o investimento público feito na orquestra? Sim, hoje a orquestra ela firma um termo de fomento, né, no município, né? Em contrapartida, a orquestra precisa disponibilizar alguns dos cursos, né, que fazem parte do conservatório, né? Então, alguns dos cursos são ministrados pelos professores já efetivos do município, né? E outros cursos, então, são complementados através desse termo de fomento, né? Essa parceria entre as instituições. Por mais que o conservatório seja uma categoria de base, vamos dizer assim, para a orquestra de Itapiranga, ele é aberto para todo público, né? Sim. E ele não ele é aberto para adultos também. Ele não é em si uma categoria de base para a orquestra, né, Gustavo? Ele mas também. Mas ele é uma categoria de base para a gente ter essa continuidade nos programas musicais do município, né? Sejam a banda ou outros grupos que também venham a surgir, né? E lógico, anualmente a orquestra ela disponibiliza um número X de vagas, né? Os interessados que quiserem se inscrevem, né? E aí ocorre um processo de audição, né? Para ver quem que está melhor preparado para então ingressar à orquestra oficialmente e aí sim fazer parte desse grupo de apresentações. O aluno, a criança ou adolescente que quer entrar na orquestra, ele necessariamente tem que estar no conservatório? Não. Tipo, abriu as audições, tem lá um talento escondido lá em Sede Capela, ele pode vir pode e sim. fazer as audições para tentar com certeza. ingressar. É aberto para qualquer munícipe, sendo munícipe de Itapiranga, né? Menor de 17 anos, né? Menor de 15. 15. Então, produção, tu não pode participar, tá? Só para... Tava querendo... O Gelson aquele dia me pediu, ele queria fazer. Ele queria se inscrever também? Acho que tu já tem um pouquinho mais de 15, né, Gelson? Henrique, falando um pouquinho agora mais do professor Henrique, sempre se comenta nas rodas de conversa, quando a gente fala em música, em aula, em professor de música, o professor Henrique é muito exigente, né? Não em formato de crítica por ser exigente, mas assim, eu quero que ele estude com o Henrique, porque o Henrique é exigente e vai exigir o melhor do meu filho, o melhor desempenho, e também na avaliação não vai ficar passando a mão muito, né? Então, tu tem essa sensação de que você é considerado um professor exigente? A gente sente isso sim, Gustavo. A gente sente que as pessoas comentam, né, que é exigente e tal. Mas eu me considero um professor exigente, sim, mas respeitando os limites do aluno também, né? Eu acho que se alguém vai lá para aprender violão, ou vai aprender canto, é porque realmente quer aprender, né? E os pais e todos esperam o resultado disso. Então, necessário, às vezes, ter uma cobrança, né?
para que o aluno desempenhe, né, tenha aí um bom desempenho ao longo do curso oferecido, ou ao longo, por exemplo, de sua passagem pela orquestra, né? E aí a gente às vezes tem que dar uma bronca, tem que dar uma chamada de atenção, isso aqui tu tinha que fazer, ensaiar essa semana, como é que não ensaiou? Então eu sou um professor que cobro bastante os alunos, né? Mas respeitando também as dificuldades de cada um. E eu sempre digo assim, Gustavo, que dê graças a Deus que o teu professor chama a tua atenção, te dá bronca, tá ali contigo, porque ele está preocupado com o teu crescimento, com a tua evolução. Aquele professor que, tanto faz, se der Deus, se não der, ele não está nem aí para a tua formação. Então, é uma premissa que eu tenho como educador, de tentar fazer o melhor, da minha parte. Então eu me dedico muito, às vezes eu chamo o aluno fora de hora, rapaz, tu não entregou o trabalho, tu não fez isso, eu cobro mesmo, mas é buscando despertar o melhor no estudante, né? E dessa maneira também estimular ele, né? Porque a música a gente precisa estar trabalhando intensamente com a estimulação do aluno, né? Que às vezes vai haver barreiras e ele vai dizer, meu Deus, mas isso aqui é muito difícil, professor. E agora? Então, é uma barreira que tu tem aqui. Tu vai ter tendo as opções, desistir ou pular ela e avançar o teu conhecimento. E na vida, Gustavo, a gente sabe que a gente tem barreiras constantes, né? Então, na música, a gente já busca alinhar esse discurso para a vida da pessoa. Que não desista em qualquer obstáculo que venha a acontecer. Né? Que a gente tem essa questão de poder ultrapassar os obstáculos, né? Por mais que às vezes é difícil, a música demanda muito estudo, muito empenho, é muita questão motora envolvida, né? Motricidade. Por isso que a música é uma atividade que eu comentei antes, ela desenvolve muitas partes do cérebro. Ela desenvolve, imagina, você está ali tocando um instrumento, tu tem que fazer uma coisa com uma mão, tu tem que fazer outra coisa com outra mão, tu tem que ler uma partitura, tu tem que transformar o sinal gráfico em movimento, em sonoridade. Tu tem que estar prestando atenção no ouvido para ver se você com o grupo está tocando certo. Tu tem que prestar no maestro lá, que ele vai estar te dando as indicativas do que você tem que fazer. Então é uma série de funções que acontece, né, que a pessoa precisa processar. E às vezes acontece que nem acontece com um computador, quando a gente abre muitos programas, né, ele trava. Então o músico ele não erra, o músico ele trava, ele não consegue processar tanta informação às vezes. Então a música ela ajuda o nosso cérebro a estimular ele a desenvolver isso, né? Então o professor Henrique é exigente, sim, é um professor que cobra os alunos, né? Mas também do mesmo modo os alunos, a gente brinca, a gente se diverte. A aula de música, as minhas aulas eu procuro trabalhar muito dinâmicas, né? A gente tem muita amizade com os alunos. Isso é outra coisa muito legal, Gustavo, quando você tem a possibilidade de trabalhar com jovens e crianças, você não envelhece. A tua cabeça está sempre... tu realmente está novinho. Não envelhece de mentalmente. mentalmente. Você está sempre ali lidando com os jovens, né? Eles te deixam uma energia muito positiva. Então isso também é muito legal. Trabalhar com a educação com jovens é uma coisa que realmente me fascina e me deixa realizado. Mas o professor é exigente, sim, isso é eu verdade. acho que... eu vejo hoje um professor exigente como uma virtude. Ainda mais na forma que estamos levando a vida, as tecnologias que hoje estão presentes, a comodidade, muitas vezes, que se tem. O professor exigente, ele realmente... diminuiu bastante o número de professores exigentes. Diminuiu. E quais são os professores que você lembra da tua infância? Os exigentes. Os exigentes. E que realmente te deixaram um legado, te deixaram, Esses caras aí marcam, né? Marcam a vida da gente. Marcam a vida. E professor, talento versus trabalho na música. Eu não sei tocar violão porque eu não tenho talento para isso. Por mais que já tenha tentado. Eu comecei com 7 anos. Um professor me estragou. Desisti por causa de um professor. Eu falo tranquilamente. Mas assim... Um parênteses de repente. Isso é um fato que a gente tem que cuidar muito.
Eu sempre falo, pessoal, meu filho tem 5 anos, posso botar uma aula de violão? Não faça isso. A idade certa, existe uma idade certa, existe toda uma teoria, todos os estudiosos que a partir dos 8 anos a tua psicomotricidade começa a ficar mais aprimorada para a prática musical. Então, eu comecei às vezes, um ano muito cedo. Talvez. Isso pode ter desencadeado uma decepção, né? Eu coloco o dedinho aqui, a criança ainda não, né? Então, respeitar isso é muito importante, né, Gustavo? Desculpa te interromper. Não, mas por outro lado, tem gente que pega um violão, sai tocando. Aí pega um baixo, sai tocando. Aí ele pega um trompete e de repente já sai uma nota. Dentro da música, talento ou trabalho? Dá para transformar um cara que não tem talento, muitas vezes, para aquilo e se tornar um músico de excelência, ou nada substitui o talento? Gustavo, essa é uma pergunta que eu, como educador, não tenho como dar outra resposta. Tudo se constrói. Através do trabalho, que você comentou, através da dedicação, tudo se constrói. Existe o que existe, sim, é uma facilidade. É que nem na escola. Umas pessoas têm mais facilidade em matemática, outras têm mais facilidade em português. Mas não é porque aquela pessoa que tem a facilidade em português não vai aprender matemática. Talvez tenha mais dificuldade, mas é possível, sim. Então a música, muitas pessoas dizem, mas tu é porque tua família, todos são músicos, isso vem no sangue, isso é genético. Inclusive isso foi uma das minhas, dos meus TCCs de pós-graduação, a influência da questão genética, né, no círculo da família ali, no estudante. Por que geralmente o filho de músico é músico? O avô é músico? Por quê? Porque ele tem um estímulo já desde, às vezes, da mais tenra idade. Né? Lá, desde pequeno. O que aconteceu comigo? Eu me despertei muito para a música vendo meu avô ensaiando. Meu avô cantarolava o dia inteiro, ele tinha uma mania de assobiar. Ele sempre estava assobiando uma melodia. Às vezes ele ia lá com o seu violãozinho. Isso me estimulou. Né? Então, por que o filho de músico é músico? Porque ele tem estímulo. Agora eu lembrei, citar a minha filha, por exemplo, hoje ela tem 4 anos, a Maria Clara, e eu e a Carla resolvemos fazer musicoterapia com ela. Desde a 23ª semana de gestação, nós improvisamos um fone de ouvido e colocávamos na barriga, né? E 1 hora por dia, meia hora por dia, hoje colocava algumas músicas apropriadas, músicas mais clássicas, né? Para já despertar isso. A gente percebia que quando a gente colocava aquele fone, aquilo era uma festa lá dentro. E hoje eu percebo assim que ela tem uma facilidade muito grande para música. Às vezes eu estou lá no meu estúdio trabalhando, ela vem, pai, coloca de novo, quero ouvir de novo. Escuta e já começa a cantar junto. Então já percebe-se que tem um estímulo, né? Então isso é muito importante. Esse estímulo que vem também da base, né, do início aí da formação, e respeitar os períodos, né? Respeitar o período. Por exemplo, um instrumento de sopro. Não é adequado a criança aprender muito cedo, né? Tem todo um regramento, tem todo... Hoje a gente tem estudos científicos que comprovam isso, né? É que nem a aula de artes antigamente. Como é que era a aula de artes, Gustavo? Era o desenho livre, né? Fazer um desenho livre lá, estava bom. Pra tu ver como eu sou bom em artes, primeiro exame na minha vida foi em artes. Mas é um exemplo, né? E hoje o que a gente tem, meu Deus, é luz, sombra, é uma série de técnicas que foram agregadas à questão artística. A música também está assim. Hoje a música ela tem técnicas que precisam ser seguidas, tem teoria, tem, né, toda uma evolução na questão artística. Então, respondendo a tua pergunta, é possível sim. Eu mesmo tive uma experiência muito positiva quando eu passei a trabalhar na Escola Porto Novo, que tem um projeto de musicalização que até ajudamos a reformular e implantar lá, onde as crianças elas aprendem flauta e violão. E numa turma de 30 alunos, todos tocavam. Como é que a gente explica isso? Alguns com um pouco mais de dificuldade, outros com mais facilidade. Mas todos tocavam.
Todos tocavam, no final do ano faziam as apresentações, todos tinham condições de se apresentar. Então vejam só, a música ela precisa ser mais visto como uma disciplina, né? Como algo que, né, de um currículo, do que às vezes como uma atividade extra-classe. Mesma coisa o esporte também, né? Você não escolhe na escola se tu quer fazer português ou matemática. Não, é currículo, tu vai fazer português e matemática. E o que a gente percebe também nos outros países é que é assim. Eu falo muito com o pessoal da Alemanha, música é currículo, é disciplina, é que nem português e matemática. O aluno não escolhe se ele quer fazer ou se ele não quer fazer. Está no currículo, né? E o que a gente observa, depois que as crianças têm esse contato inicial com a música, quebram essa barreira inicial e começam a aprender a tocar suas primeiras músicas, aí tá feito o negócio, né? Porque aí tu, vamos dizer assim, aí tu viciou a criança, né? Porque tu sabe que a música, ela libera hormônios no cérebro do prazer e tal, que deixam a pessoa animada, feliz, né? Então, depois que você conseguiu chegar nesse ponto com a criança, tá feito o processo de educação musical. Então, é possível sim, Gustavo. Algumas crianças vão ter um pouco mais de dificuldade motora, a música vai ajudar eles nisso. Algumas crianças vão ter um pouco mais de dificuldade auditiva, para compreender pulsações, ritmos, a música vai ajudar nisso. Então a gente às vezes tem que parar de ver a música como algo assim técnico, mas sim como algo educativo, né, que vai contribuir para a formação. Eu sempre digo para os meus alunos, eles até falam, professor, mas será que um dia eu vou ser um grande instrumentista? Não sei o quê. Olha, se você quiser, você tem carreira para isso, né? Mas é no mínimo 8 horas por dia estudando. It's not so light. Não é tão fácil, não. E Henrique, HD Estúdio? Pá. Trabalhos, lá você faz vários tipos de trabalho dentro do teu estúdio, que é junto à sua casa, né? Isso. Além de faz jingles, faz gravações de obras completas, CDs completos, gravações também de músicas individuais, vamos dizer assim, soltas, né? Como eu já vi de alguns amigos aí, foram lá gravar uma música contigo, com clipe, tudo junto. Esse trabalho de mixagem, de harmonia, de muitas vezes regravar uma música e criar uma nova roupagem. Uma nova roupagem. Isso, vamos dizer, é o que te motiva mais, te dá mais prazer, ou é a escola? Pediu para um professor, né? Mano. Tu tem as duas, né? Eu adoro a escola. Eu acho que, nesse sentido, a escola me complementa mais. A ideia do HD Studio foi justamente a gente poder oferecer aqui na região uma forma de gravação, né? Que os artistas possam vir para gravar o seu trabalho com qualidade, né? Antigamente, tu tinha que ir para... Eu lembro que o pessoal ia para Caxias, ia para outros lugares, outras capitais e tal. Então a ideia foi trazer para cá alguma coisa simples, né, que a gente pudesse fazer isso, oferecer esse trabalho também para os nossos artistas aqui da região. Hoje eu já contabilizo mais de 180 CDs gravados lá no estúdio, né? Então a gente acaba pegando a região aqui e tal. O CD já hoje não é mais um produto muito procurado. Vamos falar em gravar o disco, mas muito é streaming, né? Música vai para o YouTube. Isso evoluiu muito também, né? Mudaram-se as plataformas, né? Então hoje são plataformas digitais, mas ainda às vezes as pessoas procuram muito um profissional que possa instruir elas nesse processo de gravação, né? Então eu acabo aliando o meu conhecimento com a questão de arranjos, né, a questão de harmonizações, então acabo aliando esse conhecimento com a produção musical, efetivamente. Aí a gente faz jingles, a gente faz, né, produções de duplas, trios, às vezes grava um vídeo ali junto, então essa é a ideia, né, é um complemento realmente, mas o meu principal foco realmente é a questão educacional. Pô, jingles tu tem que gravar mais, né? A gente gosta de participar. O Gustavo é nosso parceiro lá. Alguma coisa. Às vezes emprestou a sua bela voz. Menos, né? A gente vê.
ajudou um pouquinho em algumas produções aí com o Henrique no estúdio dele. Henrique, para nós, há encaminhamentos finais, tá? Já é 9h20 da noite. Aí o Henrique está sentado, aquela pergunta que não estava que nós não combinamos, não combinamos. Não, que a gente não mencionou. O Henrique está no seu momento, sentadão lá no sofá da sua casa, ou na rede, ou no barco, e você gosta de pescar, ir pro rio. Qual música vai estar na JBL do Henrique? Poxa. Ou quais artistas vão estar na tua playlist? Vamos dizer assim, já para falar mais moderno. Vou te ser franco, Gustavo. Eu, quando estou num momento de relaxo, assim, eu gosto do silêncio. Porque eu escuto música a semana inteira, das 7h30 da manhã até as 8 da noite. Eu estou ali escutando música e isso é o meu trabalho. Então eu gosto muito de, quando eu estou nos meus momentos, de ter um pouquinho mais de silêncio. Porque a gente está o dia inteiro trabalhando com som, com volume, aí tu dá uma aula de bateria, aquela barulheira, aí tu vai para uma aula de canto, aí você vai para uma aula de saxofone. Então você está o dia inteiro assimilando som, né? Assimilando música. E às vezes tu precisa dar um descanso para o teu ouvido. Mas já tive momentos que eu gostava muito e artistas que sempre me foram referências musicais foi o grupo Roupa Nova. Em primeiro lugar, pela coesão do grupo, né? Olha, são 45 anos, se não me engano, mais de 40 anos que eles estão juntos, né? A mesma formação. E em segundo lugar, pela qualidade técnica da execução das músicas, né? Eles já têm uma questão mais voltada novamente para a música artística, né? Uma junção de música comercial com música artística. E contanto que você for estudar uma música do Roupa Nova, não é bem assim, né? Você tem que ter um conhecimento bom já para conseguir você estar tocando uma música desse grupo. Então, acho que na minha playlist vai ter Roupa Nova, com certeza. Pena que o Paulinho, né, partiu agora por causa do Covid. Nem sei como é que... Acabei não acompanhando se o Roupa Nova continua. Eu acho que eu vi eles na televisão. Sim, teve um novo vocalista. Não sei se entrou um novo ou se o quinteto continua, mas é uma banda da década de 70, 80. Ficou. E certamente, Henrique, na minha playlist também tem Roupa Nova. Tem Roupa Nova, né? Porque simplesmente é espetacular que esses caras fazem. Pena que eu não fui em nenhum show dos caras. Também não tive essa oportunidade. Mas momento de relax, escutar musiquinhas não, né? Musicaças do Roupa Nova é uma boa pedida. Henrique, chegamos ao final do nosso Estúdio A Entrevista. Acho que a gente conversou sobre tudo. Tá aqui minha lista, para quem não consegue ver igual, né? Mas a gente falou sobre bastante assuntos e certamente a orquestra de Itapiranga, que é o que você hoje coordena, pode também contar com todo o nosso apoio. A gente já fez a transmissão ano passado da live de final do ano, né? Foi transmitida aqui pelo nosso estúdio. E também falar, minha filha também vai no conservatório, professora exigente. É exigente. Mas a orelhinha pode ser puxada, modo de dizer, né? Não tem problema nenhum. Eu acho que as crianças certamente evoluem nas tuas mãos. E parabéns pelo trabalho. E SATV, Estúdio A, está sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço, Gustavo. Agradeço esse espaço, essa nossa conversa muito bacana. E é uma honra participar, com certeza é uma honra a gente estar aqui compartilhando um pouco da nossa vida, né, dos nossos projetos aí, e com certeza a gente fica muito agradecido pelo espaço também. Isso aí, então, pessoal, essa foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta segunda-feira. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do SA Notícias, às 15:07 da noite, e às 20 horas, Estúdio A Esportes, com toda a equipe esportiva aqui da SATV. Fiquem todos com Deus, a gente se vê por aí, se cuidem, até a próxima.
Tchau, tchau. Estúdio A. Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital System Películas, KNN Idiomas, Francar Motos, Berwanger Contabilidade, UCEF, Central Tintas, Anamar Calçados, Intersul Estofados, Mods Informática e Segurança, Colchões Ortobon, Agile, administradora de obras, Marielle Imóveis, Metalúrgica Industrial Agromac, Helio Telecom e Thiago Mecânica Diesel.